A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né, meus queridos irmãos. Então veja, né, isso é coisa de homens, de satanistas, tá? Satanistas. Veja bem, esses camaradas é coisa séria, sabe? Já há 18 anos que eu falo que o ministério da congregação está dominado pelos maçons, né? Agora, de uns meses para cá, eu estou dizendo que são satanistas, né? Não são bem maçons, sabe? Veja, não são bem os maçons. É que os satanistas, homens a serviço de Satã, por causa que a maçonaria tem os sinais de identificação, são sinaizinhos que eles fazem com a mão, com as mãos, com os pés, com a boca, com os olhos, a maneira de sentar. Tem algumas palavras assim que eles usam que servem também como sinal de identificação. Então, os satanistas, eles fizeram da maçonaria um veículo para eles tomarem controle e poder das comunidades, não só da congregação cristã no Brasil, né? Também das demais igrejas evangélicas, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, entendeu? E a congregação também, né? Imagina, a congregação também, a congregação entrou de gaiata até, foi facinho para eles, foi facinho, porque não precisa ter uma identidade, né? Entendeu? Então, nas reuniões, o que eles fazem? Eles fazem o sinaizinho e decidem em bloco. E você pode ser portador da mais clara verdade debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus, que você vai ser derrotado, né? É uma reunião de 10, está lá você com o recado da parte de Deus verdadeira e para ser obedecido e tal. E tem 9 maçons satanistas. Então lá o chefinho deles, né, faz um sinaizinho e os 9 decidem em bloco e derruba a sua proposição, né, a sua propositura. Então eles começaram a ficar zangadinhos comigo por causa que eu comecei a denunciar que eles não são só maçons, né? Porque maçom é uma sociedade humana, né? Tem também erros lá no meio deles, absurdos, né? Tem ladrões, tem toda sorte de indivíduos, tá? E eles tem lá no meio praticam o tráfico de mulheres, o tráfico de drogas, né? Você está vendo aí os políticos, né? Denunciados pela Lava Jato, né? E você está pensando o quê? O doutor Moura é maçom, tá? E veja, lá o de Minas Gerais, como é que é lá, o Aécio Neves, né? Envolvido com drogas, entendeu? O Temer é maçom. Lembra que aquele ditado popular, há malas que vêm para bem, né? Ele está dizendo que não é para ele, né? O assessor, o gabinete ao lado do gabinete dele, amigão, né? Entendeu? Então é tudo. Para você ser político nesse país, você tem que beijar o pé do grão-mestre da maçonaria, entende? Você não consegue. Então, a prova está aí, né? Essa política sem vergonha de roubalheira, né? E isso é crime hediondo, né? É crime hediondo quando falta dinheiro para a saúde, para a educação, né? Isso é crime de gente passando fome, crianças morrendo, né? Então, isso é crime hediondo. Eles estão fazendo isso e não se contentam com 10 mil, 15 mil, 20 mil, né? Milhões, entende? Não para, entende? Então, só isso aí. Então, é o mundo, né? É o mundo. A palavra de Deus fala que a gente não deve se envolver com as coisas deste mundo, né? Se apartar disso. A palavra de Deus diz, né? Ensina lá em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo,
nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o verso 17 diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entende? Então, eu quando comecei a denunciar aqui, o problema não é a maçonaria, porque tem maçons, por exemplo, mas eles conhecem a doutrina da igreja, entende? Eles não escrevem, não agem contra as doutrinas da igreja, nem contra a Bíblia, entende? São maçons por outras razões, que foram aliciados para isso, tal, entendeu? Mas no nosso caso não, são maçons satanistas, eles não têm nenhuma convicção cristã. O objetivo deles é provar que Deus, o Deus, é um Deus mau, perverso, entende? Então ele se infiltra, e aí a congregação fez essa baderna toda. E a prova está aí, que mataram durante 70 anos, mataram milhares de almas, e isso assassinaram, destruíram milhares de famílias, né? Eu sou testemunha de 3 casos, né? Um bebeu veneno para rato, né, e se suicidou. E os outros 2, né, sobreviveram, mas você sabe, né, a personalidade do cara fica aquele rebotalho, aquele lixo, né? Problemas de depressão, angústia, entende? E tiveram suas famílias destruídas. Eu vi na minha frente, dentro dos meus olhos, né? Entende? Então, construíram a oficina de matar almas e destruir famílias, né? Entendeu? Batizando as pessoas de qualquer jeito, né? Lá na frente aparece a contradição. E o camarada era levado lá para a oficina de matar as almas lá no fundo do templo, né? Então, eu mostrei no vídeo anterior, né? Bom, mas o assunto nosso aqui é os mercenários. Os mercenários. E eu quero apresentar para vocês uma mercenária. Uma mercenária, né? Porque ela, na obediência das ordens do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide às nações, ensinai, né? Então ela recebia alguma coisa, né? Mercenária! Mercenária! Entendeu? Não era da congregação, não, né? Que a congregação não quer saber disso, não. Entendeu? Eles gostam de entrar, sabe, no campo dos outros, né? Onde os outros foram e derrubaram a mata, arrancaram os tocos, deixaram o terreno bem aplanadinho, eles gostam de entrar com o seu evangelho peculiar, né? Que não é o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho peculiar é que é convidar as pessoas para ouvir a palavra de Deus na boca do ancião, que vai o que fazer? Aquilo que é a bibliomancia, né? Pega a Bíblia, abre em qualquer lugar e vai. Dali tem que ter uma revelação, entendeu? Uma revelação que muitas vezes serve, né? Tá? Se encaixa na necessidade das pessoas. Outras vezes é diabólica, mentirosa. Falsas profecias, né? Está lotado de falsas profecias, né? Não, então veja, uma mercenária era uma tampinha de mulher. Ela era pequenininha, né? Tinha 1,55 m de altura, mais ou menos, né? Magrinha, né? Miudinha, né? Mas como o povão fala, né? O tamanho não é documento, né? Para o Senhor Jesus ainda, aí é que esse ditado do povo tem fundamento, né? Para o Senhor Jesus não tem tamanho, não é documento, não, né? Ela veja, não foi na congregação lá ouvir a pregação do ancião, ter uma revelação da parte de Deus, né? Não, ela ouviu o evangelho na rua por esses pregadores voluntários, né? Que abrem a Bíblia numa praça e fica pregando, né? Ela ouviu. Ela creu, né? Exatamente como Paulo, né? Lá
nós encontramos lá no Evangelho, a respeito de Lídia, né? Lídia, vendedora de púrpura. Estou aqui procurando aqui no Bíblia Online, né? Vamos ver aqui se eu acho aqui, né? Está no livro de Atos, né? Então veja, está em Atos 16:14, né? E lá no verso 3 você lê assim: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, né? E assentando-nos ali, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, veja, foi o que aconteceu com essa irmãzinha, né? Ela ouviu na rua, né, alguém falando do amor de Deus, né? E aceitou, né, abriu o seu coração para as palavras do Evangelho, né? E aí, olha, veja que coisa linda. Sabe o que o Senhor fez com ela? O Senhor a enviou para levar o Evangelho para as nações indígenas lá na Colômbia. Lá na Colômbia. Veja, vou ver se lembro como é que é o nome dela mesma. Sofia Müller. O nome dela é Sofia Müller. O nome dela é Sofia Müller, né? E foi perguntado para ela, né? Mas como foi que você decidiu, né, ir para os meios dos índios, lá na selva colombiana, né? Foi por revelação, né? Falou, não, eu li que o Senhor Jesus falou, né? E de pregar às nações, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E eu obedeci. Gente, ela comprou um barco lá em Manaus, né? E contratou 2 índios, né? E entrou pelo rio Amazonas, chegou lá na frente, entrou no Rio Negro, né, que é afluente do rio Amazonas, e depois lá na frente entrou no rio Içane, bem lá em cima, ela chegou na nação dos índios Nhengatus, tá? E começou um trabalho missionário ali no meio dos índios Nhengatus. Depois, né, ela entrou no meio das nações Baniuas e depois, por fim, na nação indígena, os índios Curipacos. Ela foi a maior evangelista das nações indígenas da história da humanidade. Entendeu? Uma mercenária, hein? Está vendo? Uma mercenária. Como diz os nossos queridos anciãos, né? Os mercenários, né? Recebendo salário para ganhar dinheiro e tal, entendeu? Converteu aí milhares de índios nessas 3 nações. Os Baniuas, os Nhengatus e os Curipacos. Entende? Ela fez isso por volta de 1950, por aí mais ou menos, né? Eu não a conheci pessoalmente, tá? Mas eu estava do lado brasileiro, né? No sertão de Goiás. E ela estava lá na Colômbia, né? E ela era, para nós, o nosso modelo, o nosso exemplo a ser seguido, né? Entendeu? E é uma mulher maravilhosa, né? E naquele tempo, eu não sei como é que é hoje, né? Naquele tempo que, depois de passado 30 anos de trabalho de missões, né? Era assim, lá no Rio Içana, né? Lá em cima, na aldeia, os índios não têm trabalho, não têm relógio de ponto, né? Então eles faziam conferências nas aldeias, né? Então eles vinham lá no comecinho, chegavam numa aldeia e faziam convenções, cultos, né?
durante 15 dias, lá depois, desciam, iam para outra aldeia, entendeu? Fazendo reuniões e cultos, tal, depois para outra aldeia, descendo o rio, até chegar lá perto do Amazonas. Aí voltava lá para cima outra vez, entende? Ah, maravilha, entende? Trabalho dessa mulher, né? Coisa linda. Mas veja, lá no meio dos Nhangatus, né? Quando ela iniciou o trabalho dela, acho que foi na nação dos Nhangatus. Então veja, ela passou 5 anos falando com eles, né? Vivendo no meio deles e falando do amor de Deus, estudando a língua, né? Traduzindo o Novo Testamento para a língua deles, ensinando-os a ler e a escrever na própria língua, né? Mas eles, e falava nesse meio, no meio disso, ela falava do amor de Deus. Mas eles não davam atenção, eles não ligavam. Depois de 5 anos, veja só o que aconteceu. À noite, eles costumavam se reunir, né? Para um bate-papo, os índios, né? Se reuniam lá para um bate-papo, né? Lá entre eles, ela não estava presente, só os nomes, né? E eles gostavam lá, eles tinham lá uma competição que eles usavam lá nessas reuniões, né? É quem tinha o arroto mais sonoro, mais alto, mais forte. Entendeu? Então, tem essas coisas lá no meio deles, né? Então, lá, alguém falou, vem cá, me diz uma coisa, e essa mulher que está aí no nosso meio, hein? O que vocês acham dela, entende? Ela fica falando umas coisas estranhas, né? Uma coisa assim, fica falando de Deus, de Deus, que é o nosso Deus, e Deus, o tempo todo. Que negócio é esse? Aí um outro falou, olha, o meu avô dizia para o meu pai, e meu pai me contou o seguinte, que ele teve um sonho que o nosso Deus mandaria para o nosso meio uma mulher igual essa daí, sabe? Que vinha falar a respeito dele para nós. Entende que nós deveríamos prestar atenção àquilo que ela estava dizendo. Aí o outro falou, mas será que é ela? Eu acho que não. Isso... Não, pode ser. Quem sabe, uns diziam, quem sabe é, quem sabe não é. Aí um propôs, vamos fazer um teste com ela? Falou, que teste? Vamos fazer. Aí a gente faz o seguinte, a gente faz uma sopa de tartaruga e bota veneno, entendeu? Se o nosso Deus mandou ela para o nosso meio, se é verdade, ela não vai morrer, né? Aí a gente vai descobrir. Agora, se isso é um sonho que o seu avô teve e é apenas um sonho, então ela vai morrer, pronto. Acabou a nossa dúvida, né? E foi isso que eles decidiram fazer. Alguns deles, né? Os outros alguns não concordaram. Mas teve lá uns 2 ou 3 que resolveu fazer, né? Então fizeram uma sopa de tartaruga e deram para ela. E ela aceitou, né? Veja, nessas comunidades não é conveniente você rejeitar o que eles te oferecem, não, tá? Eu imagino, eu já comi sopa da tartaruga eu já comi, né? De lagarto, rapaz. Entendeu? Não, mas eles sabem fazer, tá? Não tente você fazer, não, que não vai dar certo, tá? E levaram lá a sopa de tartaruga para ela, tá? E ela comeu, né? Comeu. Aí deu-lhe um sono profundo e ela sentiu-se mal, sabe? E ela vomitou tudo aquilo, sabe? E deu-lhe um sono tão grande e ela deitou na rede e ficou lá. Ela dormiu mais ou menos umas 5 horas, né? Aí quando ela acordou, ela viu que tinha as aves, galinha, galo e tal, tinham comido o resto da sopa que ela havia ingerido e estavam mortos, né? E ela falou, meu Deus, se eles verem essas aves mortas aqui, eles vão achar que é feitiçaria minha e eu vou ter problemas. Pegou aquelas aves lá e escondeu, né? Para que ninguém visse aquilo. Só que, meu amigo, o sinal que os índios queriam,
O Senhor deu para eles, tá? E aí eles começaram a prestar atenção àquilo que Sophia Miller lhes dizia, entendeu? Olha, tá vendo essa capa desse livro aí? Sua voz ecoa nas selvas. A voz do Senhor Jesus, né? Ecoa nas selvas, no meio dos índios, né? Entendeu? É a biografia escrita a respeito do trabalho de Sophia Miller, né? O preço é R$19,50. Procura no site da Missão Novas Tribos do Brasil, tá? Missão Novas Tribos do Brasil. Você pode adquirir lá, tá? Pode comprar inclusive pelo cartão de crédito. E você vai tomar conhecimento a respeito da vida dessa maravilhosa, a vida maravilhosa dessa mulher que resolveu obedecer o Senhor Jesus. Entendeu? Agora, na cabeça dos nossos anciões, ela é uma mercenária, né? Atrás de dinheiro, né? Uma das missionárias mais conhecidas na região amazônica, mais famosa, digamos assim, é a missionária Sophia Miller. Ela tem um livro em português com o título Sua Voz Ecoa nas Selvas. A Sophia Miller, uma mulher de Deus que na década de 50, uma nova-iorquina, baixinha, franzina, solteira, na década de 50, ela não queria ouvir nada sobre Deus, passando por uma praça lá no centro de Nova York, um homem pregava a palavra de Deus em cima de um caixote, e ela atravessou aquela praça e naquele percurso ela ouviu a palavra de Deus, se entregou a Deus e fez um compromisso com Deus. Isso ali num percurso de poucos minutos. E o compromisso que ela fez com Deus era este: Senhor Deus, eu quero ser usada pelo Senhor da maneira que o Senhor desejar. Deus a enviou para trabalhar numa das regiões mais isoladas daquela época, que era a Amazônia colombiana, na década de 50 e início da década de 60. Sophia Miller trabalhou por décadas naquela região, sem nem saber, depois de alguns anos, ela já estava trabalhando no Brasil, sem perceber que havia cruzado ali a fronteira selvática entre Colômbia e Brasil. Sophia Miller, ela evangelizou quase sozinha 2 tribos inteiras, a tribo Baniwa e a tribo Curipaco, em um rio na região amazônica, no noroeste amazônico, um rio chamado Rio Içana. E até hoje essa região, nós trabalhamos não tão distante deste rio, até hoje essa região é uma região remota. Imagine comigo na década de 60. Ela trabalhou quase 30 anos, pregando a palavra de Deus, evangelizando os indígenas Baniwa e Curipaco e traduzindo o Novo Testamento para a língua Curipaco. Novo Testamento este que é lido e usado hoje amplamente por aquelas tribos, porque a tribo Baniwa e Curipaco, de maneira quase completa, se entregou ao Senhor Jesus. Centenas e centenas e centenas de conversões, dezenas de igrejas, Deus derramou da sua graça, salvou aquelas tribos que hoje estão evangelizando outras tribos. Nós temos, inclusive, na nossa equipe, missionários indígenas da tribo Baniwa, que são missionários, trabalham conosco evangelizando agora outras regiões. Eu tive a oportunidade de entrevistar 2 indígenas, já bem velhinhos, que remavam a canoa para Sophia Miller, na década de 60. E eu lhes perguntei como era trabalhar com essa mulher de Deus, essa missionária. E eles falaram, era terrível, Ronaldo, terrível. Porque ela não descansava e não nos deixava descansar. Ela trabalhava durante o dia e nos forçava a viajar à noite. E indígena não gosta de viajar à noite, ainda mais aqueles rios ali isolados, em canoas ali a remo, perigoso, numa situação perigosa, mas ela nos forçava a viajar à noite, a remar à noite, a fim de não perder tempo para evangelizar no próximo dia. E eu perguntei àqueles indígenas, quer dizer que à noite vocês remavam e a Sophia Miller então descansava para no próximo dia pregar a palavra.
Eles responderam não, ela não descansava. Ela deixava a lamparina acesa durante boa parte da noite para na canoa usar o tempo útil para traduzir o Novo Testamento para a língua curipaco. Boa parte da tradução da Bíblia ela fez nas noites amazônicas em uma canoa a remo, em uma luz de lamparina, meus irmãos. Uma mulher de Deus. Ela faleceu alguns anos atrás, nos Estados Unidos. Antes de falecer, um jornalista cristão fez uma entrevista com a Sophia Miller. Eu li essa entrevista e nessa entrevista a primeira pergunta que lhe foi feita foi esta: como foi o seu chamado? Aí geralmente quando a gente se encontra com algum missionário, esta é uma pergunta que vem à tona: como foi o seu chamado? A Sophia Miller, ela parou, pensou por um momento e respondeu da seguinte forma: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Entendeu? Então tá bom. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, tá? Que você está vendo que você está enfiado numa mentira diabólica, entende? Engano religioso, está vendo que esses homens estão pregando não confere com o ensino do Senhor Jesus, não confere com a Bíblia ensina, né? E você sabe, né? O Senhor Jesus, o sacrifício dele, aquele sangue derramado, por amor das nossas almas, é tão precioso, e ele fez isso por amor da sua alma, por amor da alma de toda a humanidade. Diz: ide por todo o mundo, ensinai as nações, né? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E tem desejo de servir a Deus. Veja, escreva para essas, se apresente a essas missões evangélicas, né? Para levar a palavra de Deus àqueles que, se você não for lá, sentado do ladinho deles, tá? Abrir a Bíblia e mostrar o que a Bíblia diz, eles nunca vão saber, tá? Entendeu? E fique certo, uma alma vale mais que o mundo inteiro, tá? E naquele dia, você vai entrar na glória do Senhor nosso Deus e viver com Ele por toda a eternidade, entendeu? Porque você vai ser muito especial da parte de Deus. Não fique só querendo, esses crentes que querem só receber, né? Ouvir profecias a respeito disso. Eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou aparecer na tua vida, eu vou te pôr por cabeça e não por cauda, e pai. Não vai atrás disso, não. Faz que nem a Sophia Miller. A irmãzinha, a Sophia Miller, não precisou de nada. Ela leu no Novo Testamento que o Senhor Jesus mandou, né? Ide pregar a toda criatura, ide pregar as nações, e foi fazer a vontade de Deus. Tá? Abre teu olho, tá? Arranca essas vendas desses olhos, esse óculos que te deram aí dos anciãos, né? Enxergar o mundo, a vida, as pessoas, né? De acordo com as melecas que estão na cabeça deles. Tá? Comece a enxergar o mundo, a vida e as pessoas conforme o ensino do Senhor Jesus. Tá? Que disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Vai servir a Deus nessa parte de missões, né? Que é muito glorioso, tá bom? Então, para o vídeo por aqui, né, meu querido irmão, minha querida irmã. Tá? Deus abençoe a todos. Minha oração, né, é que você conheça o Senhor Jesus bem de perto, sabe? Sabe, aquele que está onde você está, Ele está. E onde Ele está, você está também. Não consegue se separar. É ali, juntinho. Não tem coisa melhor, hein? Fique sabendo disso. Não tem coisa melhor, tá? Do que isso. Andar com o Senhor Jesus. Tá? Ele em você e você nele. Tá? Inseparável.
Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de quem? De quem, gente? De quem? É do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você divulga os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+, né, irmão? E se inscreva no meu canal de YouTube. Não se esqueça de dar o seu like, né? Porque quantos mais likes você der, mais eles vão aparecer aí na internet, tá? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.